Oi, turma do sexto ano, tudo bom? Sou o professor Jânio, estou passando aqui para fazer com vocês a introdução da semana 4 do nosso PET volume 2 da SEE. Então, é a quarta semana, né? Segundo bimestre, unidade temática números, objeto de conhecimentos múltiplos, divisores de números naturais, números primos e números compostos, fatoração de números primos e números naturais. Essa semana promete muita atividade, né? Muita coisa. Habilidades: construir o algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples, por exemplo, se um número natural qualquer é par, ou é ímpar, ou é primo, ou é composto. Classificar números naturais em primos, compostos. Estabelecer relação entre números expressas pelos termos múltiplos de, divisor de, fator de, estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, por 3, divisibilidade por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 100 e por 1000. Ainda resolver problemas que envolvam a ideia de múltiplos e divisores. Conteúdo relacionado para essa semana: números primos e números compostos, decomposição em fatores primos, múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, vou chamar atenção para esse item, fatoração de números naturais. Tudo isso é que a gente pretende sair dessa quarta semana sabendo. Em especial, esse critério de divisibilidade são regrinhas que o aluno precisa conhecer, memorizar, né, aprender e, se possível, decorar, tá? Não pode passar dessa semana para aprender esses critérios, tá bom? Aqui tem muita coisa que nós já vimos outrora, por exemplo, números múltiplos e divisores, vimos na semana anterior, né? Na segunda semana. E aí a gente vai precisar deles aqui para fatoração, tá bom? Também vamos precisar conhecer os números primos, isso é importante, tá? Tema: aprofundando em números naturais. Caro estudante ou cara estudante, nessa semana você vai reconhecer e determinar os múltiplos e os divisores de um número natural e aplicar os conceitos na resolução de problemas, compreender e aplicar os critérios de divisibilidade como facilitadores na verificação se um número natural é divisível por 2, ou é por 3, por 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. E classificar os números naturais em primos e compostos e ainda saber decompor os números em fatores primos. Múltiplos de um número natural. Turminha, isso aqui é só para revisar, né? Então, se eu pego um número como referência, por exemplo, 3, e multiplico esse elemento por todos os números naturais e vou encontrar os múltiplos dele. Por exemplo, quem são os múltiplos de 3? Eu faço 3 vezes 0, 0. Então, 0 é o primeiro múltiplo. 3 vezes 1, 3. Segundo múltiplo. 3 vezes 2, 6. Mais um múltiplo de 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21 e assim por diante. Aí eu vou construindo todos os elementos que são múltiplos de 3 e são infinitos. Por isso a reticência aqui. Ok? Se eu quero saber os múltiplos de 4, a mesma coisa. Como referência 4, multiplico por todos os naturais a partir do zero. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 7 é 28. E assim sucessivamente. Então eu vou construir os múltiplos que são múltiplos do elemento referência. No caso aqui, múltiplos de 4. Tá bom? Entendido essa parte aí? Acima nós estamos trabalhando com a tabuada do 3 e do 4. Na verdade, quando eu quero o múltiplo de um número, estou trabalhando com a tabuada desse número. Note que para criar a tabuada do 3, tomamos o número 3 como uma referência e o multiplicamos pela sequência de números naturais. A mesma situação ocorre na tabuada do 4 e qualquer número que eu tomar como referência, certinho?
Os números gerados são chamados de múltiplos. Então, isso que é o que a gente chama de múltiplo. Então, o múltiplo de um número natural é o produto desse número, é o número de um múltiplo de um número natural é o produto desse número, que será nossa referência, por um número natural qualquer. Certinho? Então, toda vez eu tomo como referência e multiplico por um número natural, eu vou encontrar o múltiplo daquele número. Exemplos. Os primeiros múltiplos naturais de 9 são 0, 9, 18, 27, 36, 45 e assim por diante. Que é a mesma coisa de 9 vezes 0, que é 0, 9 vezes 1, que é 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36, 9 vezes 5, 45 e assim sucessivamente. Nota que para gerá-los, tomamos o número 9 como referência e multiplicamos pela sequência de números naturais a partir do zero. Divisores de um número natural. Também foi visto na segunda semana desse mesmo PET, mas vamos fazer um reforço que nós vamos precisar aqui na frente. Observe a seguinte divisão. Quando dividimos o número 30 por 6, vamos dividir o número 30 por 6, nós temos aqui a continha 30 por 6. Encontramos o quociente 5 e o resto da divisão 0. O resto foi 0, porque 5 vezes 6 é 30, 30 menos 30 vai sobrar resto 0. Quando a divisão fornece resto igual a 0, ela é uma divisão exata. Com isso podemos falar que 30 é divisível por 6, ou que 6 é divisor de 30. Então o divisor é um divisor, o divisor aqui da conta é um divisor do número que eu tenho aqui, no caso 30. 6 é divisor de 30 porque o resto deu 0. E automaticamente o quociente também vai ser divisor, tá bom? Tanto o 6 como o 5 vai ser divisor quando o resto der 0. Divisor de um número natural é todo número diferente de 0, que ao dividir o número dado por ele, resulta em uma divisão exata. Certinho? Exemplos, divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. É importante lembrar que sempre o 1 e o próprio número vai ser divisor dele mesmo, tá? A gente chama isso de divisores triviais, tá bom? Divisor que vai aparecer naturalmente. Sempre o 1, em todo conjunto de divisores, o 1 vai estar, ele é divisor de todo número, e o próprio número também vai estar. No caso que eu estou falando de 18, o 18 tem que estar lá no conjunto também, ok? Aí agora vem a parte que eu estava falando lá no início, que é importante o aluno aprender de qualquer maneira, nem que seja decorado. Critérios de divisibilidade. Divisibilidade são regras que nos permitem verificar se um número dado é divisível por outro, sem efetuar divisão. Eu tenho que olhar para o número e saber se ele é ou não divisível por outro. Por exemplo, quando que o número vai ser divisível por 2? Essa aqui é moleza. O número é divisível por 2 somente se ele for par. Todo número par vai ser divisível por 2. E o que é o número par? É o número que a casa das unidades simples é 0, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. Tudo bem? Apareceu lá, na casa das unidades simples, o 0, ou apareceu um 2, ou apareceu um 4, ou apareceu um 6, um 8. Então esse número é par. Logo ele é divisível por 2. Todo número par vai ser divisível por 2, certinho? É fácil de aprender esse critério ou não é? Então vamos para o próximo. O número é divisível por 3 quando? Quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então tem que somar os algarismos. Gente, vamos olhar esse exemplo aqui do lado logo. Ó. O número 90.902.736 é um número divisível por 2? Sim, pois ele é par, terminado em 6. Ele é divisível por 3? Para saber o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os algarismos. Para saber, eu tenho que falar o seguinte: 9 mais 0 é 9, mais 9, 18, mais 0, 18, mais 2, 20, mais 7, 27, mais 3, 27, mais 3, 30, mais 6, 36. 36 é múltiplo de 3? É. Então esse número é divisível por 3 também. Está falando o que é, mas não explicou por que é, né? Então você tem que olhar o critério e fazer essa conta, tá bom? Um número é divisível por 4 quando termina em 00,
ou quando os dois últimos algarismos formados ou formam um número múltiplo ou formam um número divisor de 4, divisível por 4, um múltiplo de 4, certo? Por exemplo, esse número 90.902.736, ele vai ser divisor por 4. Por que ele vai ser divisor por 4? Quando eu olho os dois algarismos aqui, 36. 36 é divisível por 4, então o número todo vai ser, tá bom? Significa que se eu dividir esse número todo por 4, eu vou ter resto zero. Basta olhar aqui, eu já sei, ó, 36 por 4 dá 9, 9 vezes 4, 36, então o número todo é divisível por 4. O número é divisível por 5 quando terminado em 0 ou em 5. Esse número aqui vai ser divisível por 5? Não, ele não terminou em 0 nem em 5. Então, nem só vai ser divisível por 5 se aqui o algarismo da unidade for 0 ou for 5. Tá bom? Também é um critério bem tranquilo. E quando que o número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, esse número que nós acabamos de olhar, ele é divisível por 2, que ele é par. Ele foi divisível por 3, que é a soma dos algarismos deu 36, 36 é múltiplo de 3, é divisível por 3, então ele é divisível por 3 e é por 2, logo ele vai ser divisível por 6 também, tá bom? Então o número é divisível por 6 se acontecer essas duas coisas, ser divisível por 2 e ser divisível por 3. E quando que o número vai ser divisível por 8? Um número natural vai ser divisível por 8 quando terminado em 3 zeros, olha, em 3 zeros, ou os três últimos algarismos formam um número divisível por 8, tá? Os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Quando que o número é divisível por 9? O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 9, é divisível por 9. É parecido com o do 3, né? Critério de divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos é divisível por 3, ela é divisível por 3. Quando for divisível por 9, vai ser divisível por 9. Tá bom? Todo número que é divisível por 9 vai acabar sendo divisível também por 3. Tá bom? Lembra disso. Agora, nem todo que é divisível por 3 é divisível por 9. Quando que o número é divisível por 10? Quando termina em um zero, tá? Ou em 2 zero, ou em 3 zero. Terminou em zero, ele é divisível por 10. E vai ser divisível por 100 se tiver pelo menos 2 zeros no final, tá? Terminou em 2 zero, ele é divisível por 100. 100, 200, 300, 400. Esses números terminam em 2 zero. 1000 termina em 2 zero, certo? Qualquer número que terminar nos dois últimos zeros aqui é divisível por 100. E se os três últimos algarismos for zero, ele vai ser divisível por 1000. Então, gente, essas regrinhas a gente tem que escrever elas, fazer um cartazinho, colocar na beira da cama, qualquer lugar que você tem mais costume de estar olhando toda hora, né, na beira da mesa de estudo, para você memorizar nessa semana. Então, a primeira tarefa sua aí é reescrever essa tabelinha, essas regrinhas aqui, em uma folha bem grande para você ficar lendo toda hora, tá? Tem que aprender isso nessa semana. Aqui tem os exemplos, né? Um número 90.902.736, ele é também divisível por 9, porque os dois, porque a soma deu 36, nós vimos aqui a soma 36, soma os algarismos, né? E a soma 36 é divisível por 9. Esse número, 204.234.423, é um número divisível por 3? Está falando que é, mas vamos ver por que que é. A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Então, 2 mais 0 é 2, mais 4 é 6, mais 2 é 8, 8 mais 3 é 11, 11 mais 4 é 15, 15 mais 4 é 19, 19 mais 2, 21, 21 mais 3, 24. Realmente, o 24 é múltiplo de 3, 8 vezes 3, 24, né? Então é divisível por 3. 24. Vamos conferir de novo que isso foi isso mesmo. 2 mais 4. 2 mais 0 é 2, mais 4, 6, mais 2 é 8, 8 mais 3, 11, mais 4, 15. 15 mais 4, 19, 21, 24.
é um número divisível por 3, por 9, de acordo com os critérios. Não, por 9 não. Por que que ele não é divisível por 9? Aqui está errado na apostila aí, viu, gente? Ele não é divisível por 9. Porque para ser divisível por 9, olha o que tem que acontecer aqui, ó. Para ser divisível por 9, quando a soma dos algarismos é divisível por 9. A soma aqui deu 24. 24 é divisível por 9. Tem algum número vezes 9 que dá 24? Não tem. Tá? Então, tá errado. Não é divisível por 9. De acordo com o critério de divisibilidade, esse número não é divisível por 9. Podemos conferir de novo a conta se nós não contamos errado. 3 mais, vou vindo aqui agora, ó. 3 mais 2, 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13, mais 3, 16, mais 2, 18. 18 mais 4, 22, mais 0, 22, mais 2, 24. Então não é divisível por 9. É erro da apostila, tá? Corrija, por favor. A gente pode até fazer essa conta depois para ver que realmente esse número não é divisível por 9. Vamos ver esse exemplo C. Então tem que ter cuidado com a apostila, tem alguns errinhos nela, né? Esse é um que a conta foi descoberta agora, né? Não tinha percebido ainda. O número 518.400 é um número divisível por 2? Sim, porque ele é par, terminado em 0 é par. Ele é divisível por 3? Vamos ver. A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. 0 mais 0 é 0, mais 4 é 4, 4 mais 8, 12, mais 1, 13, 13 mais 5, 18. 18 é múltiplo de 3, porque 6 vezes 3, 18. Então ele é divisível por 3. É divisível por 4? Sim. Terminou em 0, 0, ó. Todo mundo terminado em 0, 0 vai ser divisível por 4, tá lá no critério, ó. Terminado em 0, 0. Ele é divisível por 5? Também é por 5. Terminado em 0. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. Ele é divisível por 6? Sim. Todo número que é divisível por 2 e por 3 é divisível por 6 também. Ele é divisível por 8? Sim. Por quê? Ele não termina em 3, 0, mas os seus 3 últimos algarismos aqui formou 400, que é um múltiplo de 8, né? Se eu fizer 50 vezes 8, ou 8 vezes 50, vai dar exatamente 400, ok? Tudo bem? Então ele é divisível por 8. Ele é divisível por 9? Está falando que é, mas para ser por 9 a soma tem que ser múltiplo de 9. Vamos ver. 0 mais 0 é 0, mais 4, 4, mais 5, 4 mais 8, 12, mais 1, 13, 13 mais 5, 18. Realmente, 18 é múltiplo de 9. 9 vezes 2, 18. Então ele é divisível por 9 também. Então ele é divisível por 10? Sim, porque terminou em 0. Ele é divisível por 100? Sim, porque terminou em 2, 0. Ok? Então é por isso que a gente tem que olhar para o número e saber os critérios aqui que vai indicar para nós. Então tem que saber os critérios? Tem ou não tem? Todo mundo aprendendo os critérios aí, memorizando, ok? Números primos e números compostos. Os números naturais se dividem em 3 grupos, gente. O grupo dos números primos, o grupo dos números compostos e o grupinho dos números que nem é primo e nem composto. Neste caso, são apenas 2 elementos. Vamos começar aqui pelos números primos. O que é o número ser primo? Um número é chamado de primo quando ele só é divisível por um e por ele mesmo, tá? E quem são esses números primos? É o 2, é o 3, é o 5, é o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Também é um conjunto infinito. Aí essa sequência aqui é uma boa sequência para a gente trabalhar. É bom memorizar pelo menos essa sequência aí, ok? Qualquer número que é divisível por um e por ele mesmo. Então ele é primo. Número é composto quando ele possui mais de 2 divisores. Tá? Ele é divisível por um e por ele mesmo e tem pelo menos mais um outro divisor. Exemplo, número 18. Ele é composto, ele é divisível além de 1 e 18, ele é divisível também por 2, por 3, por 6 e por 9. Então ele tem mais de 2 divisores. Essa observação aqui é importante, é o terceiro grupo. Então tem o grupo dos números primos, números compostos e os números que não são primos e nem compostos. Quem são eles? O 0 e o 1. Esses dois elementos não é considerado nem primo e nem composto. Turma, é muita coisa para uma semana só. Tem que se esforçar aí, não pode perder tempo não.
esses números primos aqui, vocês têm que memorizar essa sequência, né? Os primeiros números primos da lista, né? De um conjunto infinito. Poderia ter que colocar mais um aqui, ó, além de 29, vai vir o 31, 37, 43, tá bom? Decomposição em fatores primos. Todo número natural composto pode ser escrito como um produto de dois ou mais fatores distintos de um e do próprio número. Observe. 30, por exemplo, eu posso escrever o número 30 como sendo 3 vezes 10, isso aqui é uma fatoração. Posso escrever como sendo 30 igual a 2 vezes 15, é também uma fatoração. Fatoração vem de fator, escrevi em produto, né? Tá? Em forma de multiplicação de dois ou mais elementos. 30 também pode ser igual a 2 vezes 3 vezes 5. 30 pode ser igual a 5 vezes 6. Essa aqui que é importante para nós, tá? Porque os fatores aqui são todos primos, ó. O 2, o 3 e o 5 são todos primos, a gente chama de fatoração completa, tá? Acima temos 4 fatorações do número 30. Note que na fatoração 30 igual a 2 vezes 3 vezes 5, só foram usados os números primos. Dizemos então que essa é a fatoração completa do número 30. Entendido, turma? Então, quando nós pedimos a fatoração completa, fatoração nós vamos pedir é completa. Ele tem que ser em forma de fatores primos. Tá bom? Tem critério, é o que nós vamos aprender agora, como fatorar. Agora, acompanhe um exemplo de um método prático para decompor números maiores. Note que, nesse caso, estamos escrevendo os quocientes à esquerda da barra de fatoração. Os passos para a decomposição decomposição em números primos são: divide-se o número composto pelo menor número primo possível, pelo qual ele é divisível, e repete-se esse procedimento até o resultado final seja igual a 1. Observe que eu quero decompor o número 120. 120 eu coloco essa barra e pergunto: esse 120 é um número divisível por 2? Que eu tenho que olhar para esses números primos aqui, ó. Cadê os números primos? Cadê eles? Números primos. Vem cá, números primos. Aqui, ó. Essa sequência, eu tenho que perguntar assim, sempre por essa sequência. Você é divisível por 2? Se sim, divide. Se não, se você é divisível por 3? Se sim, divide. Se não, divide, pergunta por 5, por 7, assim por diante. Então, vamos pegar aqui, ó, 120. Você é divisível por 2? Sim, eu sou par. Todo número par é divisível por 2, então divide. 120 por 2 vai dar 60. 60. Você é divisível por 2? Sim, torna a dividir por 2. Coloca o 2 e divide. 60 por 2 dá 30. 30. Você é divisível por 2? Sim, torna a colocar o 2 e divide. 30 por 2 dá 15. 15. Você é divisível por 2? Não, eu não sou par. Então, 30 por 3, que é o próximo número primo. 15. Você é divisível por 3? Sim, então coloca por 3 e divide. 15 por 3 dá 5. 5. Você é divisível por 3? Não. 5, eu sou um número primo, só divido por 1 e por ele mesmo. Então, vou dividir 5 por 5. 5 por 5, 1. Chegou no 1, terminou de fatorar. Todos esses elementos que eu encontrei aqui, o produto deles dá 120. É a fatoração do 120. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, isso que é a fatoração. Tá? Observe que usamos os números primos em ordem crescente, mas poderíamos dispor deles em qualquer ordem. Mas o mais importante é que você coloque nessa ordem, gente. Ajuda vocês nos cálculos. A coluna da esquerda apresenta os fatores primos 120. Portanto, 120 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Como esse 2 aparece 1, 2, 3, eu posso escrever em forma de potência 2 elevado a 3. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Essa é a nossa decomposição do número 120 em fatores primos. Tudo bem, turma? Então, é o que nós temos para a semana 4. E agora vem as nossas atividades. São 9 atividades para vocês treinarem, tá? Atividade 1, escreva 4 menores números múltiplos de 19. Tranquilo, né? Só multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3.
Escreva os três múltiplos de 9 compreendido entre 20 e 50. Então, eu quero um múltiplo de 9 que seja maior do que 20, tá? E menor do que 50. Quem são os três maiores divisores de 32? Tá? É lógico que 132 ele é divisor dele mesmo, então ele é o maior de todos. Os divisores naturais de 60, quais são todos os divisores de 60? 60 tem uma turminha de divisor, ele é par, divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20, por 30 e por 60 mesmo, né? Acabei falando essa aí para vocês, ó. Faça X no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 6, ou por 8, ou por 9, usando os critérios de divisibilidade. Por exemplo, 132 é divisível por 2, que ele é par, vou fazer um X aqui. Ele é divisível por 3, que é a soma dos algarismos dá 6, então vou fazer um X aqui. Ele é divisível por 4, que 32, os dois últimos algarismos é múltiplo de 4, 4 vezes 8, né? Então vou fazer um X aqui. Ele não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5, então deixa a coluna do 5 sem fazer nada. Ele é divisível por 6, sim, todo mundo que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível também por 6. Ele é divisível por 8. Para ser por 8, o que tem que acontecer? Ele tem que terminar em 3 zeros, ou então os três últimos algarismos ser divisível por 8. Nesse caso eu tenho que dividir por 8 para saber, não tem um número pequeno, né? Tem que fazer a continha. 13 por 8 dá 1 e sobra 5, 52 por 8 dá 6 e vai sobrar 4, então não é, só ter resto 4. Ele é divisível por 9? Também não, porque a soma deu 6, para ser divisível por 9 a soma tem que ser múltiplo de 9, né? É divisível por 10? Também não é terminado em 0, e assim você vai fazer para os outros, ok? A terceira questão, os números 57 a 9, olha bem, 5, 7A, 9B, onde A e B são algarismos, é divisível por 3 e por 5. O menor valor possível para A menos B é, primeiro nós temos que descobrir quem é esse A e quem é esse B. É método, tentativa, né? Tem que colocar um algarismo aqui que tal, ao observar esse número tem que ser divisível por 3 e por 5. Ou seja, esse B só pode ser 0 ou pode ser 5, tá? Tem que ver, se ele for 0 ou 5, quem vai ser o A? Ele tem que ser divisível por 3. Então a soma dos algarismos tem que ser o múltiplo de 3. Por exemplo, se eu colocar 0 aqui, 0 mais 9, esse A tem que ser 3, ou 6, ou 9. Tá entendendo? Então para A tem que ter esses três valores. Se o B for 5, o B pode ser 5, para que o número seja divisível por 5. Aí eu tenho que somar 5 mais 9, mais o valor que eu vou colocar para A, mais 7, mais 5, para ver se ele é divisível por 3. Tem que ser por 3 também, tá falando. Ele é divisível por 3 e por 5. E aí você vai ver quais os valores possíveis para A e B e fazer a diferença do valor de A menos o valor de B. Tá bom? Sabe-se que o número 58M6, olha bem, 58M6 de 4 algarismos é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Olha bem, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. E para ser divisível por 4, seus dois últimos algarismos tem que ser múltiplo de... Como é que é? Para ser divisível por 4, seus dois últimos algarismos tem que ser múltiplo de 4. Por exemplo, aqui podia ser 16, aqui podia ser 36, aqui poderia ser 56, 64, não, desculpa, 64 não, 76, tá? São múltiplos de 4. Agora, só que a soma tem que ser também múltiplo de 3, tá bom? Os dois algarismos têm que ser múltiplo de 4 e a soma dos 4 algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Pensa um pouquinho, tá? Com relação aos critérios de visibilidade, julgue as afirmações se são verdadeiras ou falsas. Aí tem que olhar lá os critérios de visibilidade para responder.
É que eu falei com vocês que tem que fazer ter um cartazinho e colocar na mesa de estudo de vocês, bem grande aí para vocês estar lendo toda hora durante a semana. Todo mundo memorizando esses critérios, divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Temos também o critério de divisibilidade por 7, que nem apareceu aí. Ele dá um pouquinho de trabalho e nem aparece aí dessa semana, tá? Aqui vem aqui um probleminha para vocês pensar um pouco. O ano bissexto possui 366 dias. É sempre, e sempre é um múltiplo de 4. 300, ó, o que eu sei? 66 é divisível por 4. É? E, e sempre é múltiplo de 4. Ah, sim. O ano é múltiplo de 4. Quer dizer, a quantidade de dia é múltiplo de 4. Entende? Por exemplo, o ano 2020, 20 é múltiplo de 4. O ano 2024 vai ser um ano bissexto. Assim, é um ano múltiplo de 4. Quer dizer que o número de dia não. Tem que compreender isso aqui. Ok? O ano 2020 foi o último bissexto. Porém, há casos especiais de anos em que, apesar de múltiplos de 4, não são bissexto. São aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 4. Não são múltiplos de 400. O ano 1900 foi o último caso especial. A soma dos algarismos do próximo ano, que será um ano especial, vai ser qual? Então tem que pensar, né? Esse problema eu tenho que pensar nele também, porque eu pensei que esse aqui, só de terminar em 00 seria múltiplo de 4. Logo seria bissexto também, né? Então tem que pensar nessa ideia aí. Por que que não é bissexto? Deixar para vocês pensar, depois a gente volta respondendo com vocês, se vocês não conseguir fazer, mas eu acho que vocês vão conseguir. A dica aqui é muito boa. Aí vem a questão 7, para verificar se um número é primo, devemos dividi-lo pela sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, assim por diante, até chegar a um quociente menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos verificar que o número é primo. Verifique que os números 89, 91, 277 são primos ou compostos. Então, você vai fazer, no caso, divisão, tá? Ou então decompor ele se você conseguir encontrar mais que dois divisores. Então, esse número não é primo, é composto. Escreva a fatoração completa dos números a seguir. Se quiser fazer usando aquele critério da barra. Vai pegar um número, colocar a barra e vai dividir. Igual nós fizemos lá com o número 120, no exemplo, tá bom? A última questão. Augusto, Mário e Silvio são três irmãos cujas idades são números primos. Três irmãos cujas idades são números primos. Sabe-se que o produto das três idades é 195. Pode-se afirmar que a soma das idades desses três irmãos será quanto? Também tem que pensar nos números primos, né? Três números primos, que ao multiplicar os três dá 195. Também poderia usar o critério da decomposição para a gente ver. Tá bom? É isso aí. Bons estudos. A semana promete, né? Quem não brincar vai dar conta de fazer as atividades. Quem brincar vai ficar com a atividade acumulada. Quero ver todo mundo entregando a atividade no tempo certo. Tá bom? Vocês trabalhando da casa de vocês, o professor Jânio do lado de cá ajudando vocês. Um abraço para todos. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus